Fala galera, amante da nona arte. Aqui quem fala é o Andy, eu sou colecionador de histórias em quadrinhos na gringa e eu resolvi fazer uma série de vídeos para compartilhar essa minha experiência, né, de como que é colecionar quadrinhos, né, gibi, que para vocês seriam importados, mas para mim é quadrinho normal, né, quadrinho original. E hoje eu tô aqui para falar de um personagem dos anos 90 que muita gente aí que é mais velha, né, das antigas que nem eu, vai lembrar dele, né? Que é o Savage Dragon, que não tá aqui nessa capa. E essa é a grande pergunta, né? Você provavelmente já se perguntou por onde anda aquele herói, né? Por onde anda aquele herói dos anos 90, dos primórdios da Image Comics, né? O Savage Dragon simplesmente não anda, né? Para quem não sabe, o Savage Dragon, ele morreu, né? Ele foi de arrasta pra cima, já faz alguns gibis. Na verdade, essa aqui é a neta dele, né? É né? Uma das netas dele, porque ele tem quatro netos, duas meninas e dois meninos. Eu não entendi muito bem essa história porque eu comecei a colecionar, né? Eu comecei a colecionar o Savage Dragon a partir do número 263. Esse número aqui é o 276 e o 77 já está quase para sair. Tá atrasado, mas isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E eu comecei a colecionar por causa dessa capa aqui, que ela é de um artista que eu gosto muito, um cara que desenhou por um tempo um arco do Spawn que era bem calcado no terror, e esse traço desse cara, ele é bem sujo, então ele meio que os dois se juntavam ali e ficou um gibi bem interessante. Eu tenho alguns. Ele é um arco que é um pouquinho. Ele tem. Acho que eu tenho um primeiro arco. Depois ele segue um pouquinho para alguns gibis, depois volta para outros desenhistas e outros criadores. Mas isso não vem a caso. A gente está falando do Savage Dragon, né? Eu estou acompanhando o Spawn também. Então, mais para frente eu faço um vídeo para falar por onde anda o Spawn. E na verdade o Spawn é um vídeo que pode render vídeos, porque agora a gente tem um universo Spawn, né? Que são vários gibis que compõem esse universo do Spawn, mas isso é outro assunto. Vamos aí pro Savage Dragon, né? Esse herói dos anos 90, início da Image Comics, né? Um dos fundadores da Image Comics. E a história é essa, né? O Savage Dragon, ele morreu, e quem que é o protagonista agora das histórias é o seu filho, o Malcolm Dragon, que tá aqui. E a gente vê aqui também o Savage Dragon, o primeiro Savage Dragon, né? Eu não sei, algumas pessoas chamam de Proto, né? O primeiro, o que veio antes, que é o Savage Dragon da primeira historinha que o Erik Larsen criou, quando ele fazia fanzine e tudo mais. E agora ele voltou, né? Depois da morte do Dragon, né? Do Savage Dragon, né? Ele volta. Enfim, vamos lá. Eu tenho aqui, esses são todos os gibis que eu tenho, os gibis atuais do Savage Dragon. Não contei, não faço ideia de quantos que eu tenho aqui, mas são muitos. Vou mostrando aí algumas das capas, enquanto eu falo, né? Qual que é a minha experiência ao ler Savage Dragon, né? Savage Dragon, eu acho que o Erik Larsen, ele conseguiu manter, ele conseguiu uma coisa que o Todd McFarlane, né? O criador do Spawn, ele ficou mais profissional. O Spawn, ele é totalmente diferente do que ele era antigamente. Inclusive, na verdade, né, passou por vários desenhistas e tudo mais, e outros roteiristas e tudo mais. Mas o Savage Dragon, ele continua independente. Ele continua muito parecido, muito embora, né, agora não é mais o Savage Dragon original, é o filho dele. E tem esse lance também, né,
de que as histórias, olha aqui, isso aqui é muito característico, né? Isso aqui, na verdade, você vai achar em quase todos os gibi dele, né? Esse tipo de splash page dupla. Qualquer gibi que você abrir, vamos abrir esse aqui, né? Você vai encontrar uma página muito parecida com essa. Como eu tava falando, né? É um quadrinho que se mantém independente. E aqui, falei, né? Tem até que ver aqui, porque o Savage Dragon, hoje em dia, ele é um quadrinho para leitores maduros. Então, você tem que tomar cuidado aí quando você abre uma página do Savage Dragon. É um gibi que ele tem muito um conteúdo. Ó, essa página aqui, por exemplo, eu não posso mostrar. Ele é um conteúdo meio adulto, né? Na verdade, assim, com umas coisas meio sexuais que beira até a pornografia. E é por isso que... É por isso não, né? Um dos elementos, né? Uma das coisas que me fazem gostar e me divertir com as histórias do Savage Dragon, eu gosto muito dessa historinha aqui, desse gibi. Um dane-se, né? O Erik Larsen, ele tocou um dane-se para a sociedade e ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, lança o gibi a hora que ele quer. E é muito legal porque parece que eu tô lendo um fanzine criado por um amigo meu, meio tarado, mas que não saiu da quinta série, mas que é divertidíssimo. É divertidíssimo porque não tem pretensão nenhuma. Essa historinha aqui, por exemplo, é uma menina oriental, né, vestida de estudante oriental, que fica louca. O Savage Dragon, a esposa dele. Lembra que eu falei pra vocês do conteúdo meio sexual que tem o gibi do Savage Dragon? Essa personagem, que é a esposa do Malcolm Dragon, ela é ninfomaníaca. Então, você já sabe o que você vai esperar aí das historinhas. Essa menina chinesa, oriental, né? Não sei se ela é chinesa, japonesa, qual que é a origem dela. Ela ganha superpoderes e ela sofre bullying na escola. E aí ela enlouquece e começa a descer porrada em todo mundo, né? Isso aqui é uma coisa que você vai esperar, que o Savage Dragon é a mesma coisa que eu tenho umas antigas do Savage Dragon que eu comprei também, talvez eu mostre. É a mesma coisa, cara, dos anos 90. Ele manteve ele mantém esses elementos que, cara, a gente sente saudade. Uma outra coisa que é bem interessante é que, por ele ser um quadrinho independente, e hoje em dia ele perdeu muito leitores, eu não sei como é que o Erik Larsen não foi cancelado ainda. Na verdade, eu sei por quê. Porque, por causa disso. Como diz aquele ditado, né? Como é que é? O do prego que não se destaca não leva martelada. Ninguém lê isso aqui. Então, ninguém cancela. Ninguém cancela. Tipo, não tem... Porque isso aqui, cara, em pleno 2025, não ser cancelado é... É incrível, é incrível. Ele se mantém com as besterices, né? As doideiras dos anos 90 e ninguém tá nem aí, ninguém... Na verdade, tem uma galera chata que critica o Erik Larsen, principalmente quando ele se envolve com política, né? Porque não existe direita e esquerda, né? São os democratas e os... Esqueci qual que é o outro lado. Enfim, ele é um cara que odeia o Trump. Então, ele deixa isso bem claro no gibi dele. Tem uma nos gibis dele, né? No gibi dele, né? Ele tem um gibi que ele faz crítica ao Trump. E até nesse gibi novo, o último que saiu, ele faz uma crítica ao Elon Musk. Eu vou mostrar pra vocês. E ele não tá nem aí, cara. E que dane-se, não tá nem aí se ele vai perder público, se ele vai ganhar público. O cara faz o que ele quer, o que der na telha dele, e é isso aí. E eu me divirto muito lendo o Savage Dragon aqui, ó, o Elon Musk, né, fazendo aqui a nossa saudação aí do cidadão de bem, né,
do cidadão de bem. E é isso, cara. Tem uma galera que odeia ele e chama ele de tudo quanto é nome, né? Principalmente pelo conteúdo sexual, né? Envolvendo histórias em quadrinhos. Esse aqui, cara, é um... E é assim, cara, eu me divirto. É como se eu estivesse lendo o gibi do amigo meu, né? O amigo meu, né, que eu falei pra você, essa questão do fanzine, né? Eu tinha amigos meus que faziam fanzines antes da era da internet, de gibis independentes e de ah, financiamento coletivo. A galera fazia isso, de... Usava os gibis... Olha, aqui tem uma retrospectiva do Dragon, do Dragon original, né? Com o Malcolm pequeno aqui. Mas isso aqui é uma lembrança, né? Do Malcolm pequeno. Ele surge pequeno mesmo, ele nasce no gibi, ele cresce, ele vira adolescente, e o pai dele morre e aí ele vira um adulto. Isso também é uma coisa muito legal do Erik Larsen, que o tempo passa. O tempo passa. Eu acho que até por isso agora, né, os netos do Savage Dragon vão tomando aí as rédeas, porque provavelmente vai morrer também, e aí vai passando de pai para filho, de pau para filho, de pai para filho, e os Nepo Baby vão assumindo aí, né? O casamento do Frank Jr., lembra do Frank, que era o amigo do Malcolm, que também foi de rasta para cima. E esse quadrinho aqui eu não posso abrir, porque ele tem umas cenas muito louca, muito embora, né? Eu mostrei pra vocês essa aqui, tem uma retrospectiva do Malcolm com o filho dele, pequeno, né? O Malcolm pequeno e o pai dele, né? O Savage Dragon. Finado Savage Dragon, que morreu e não voltou. E é isso, né, que eu tava falando do fanzine, né? Que meus amigos, eles faziam fanzine, imprimiam, e tava um amigo meu, ele fez uma parafernália para grampear, e aí vendia, e criava suas historinhas ali, sem nenhuma pretensão, e me divertia muito lendo aquilo lá, cara. Essa historinha aqui também é bem da hora, que ele fez com o Mickey Mouse, depois que o Mickey Mouse entrou em domínio público. E, e é isso, cara. Essa história aqui, ela é terrível. Splash Page, né? Característica aí do universo Image Comics. Voltando, nossa, eu tô me divertindo fazendo esse vídeo, cara. Fanzine, né? Tava falando do fanzine, que antigamente a galera fazia fanzine, hoje em dia tem financiamento coletivo, então a galera vai faz uma coisa um pouquinho melhor, né? Que antigamente os quadrinhos independentes não são como fanzine, mas isso aqui pra mim, cara, ele é como se fosse um quadrinho independente que beira ao fanzine, não na qualidade, né, na xerocada e tudo mais, mas no descomprometimento com nada, cara, não tá nem aí pra nada, e cada história tem um arco que envolve tudo, mas cada gibi é uma história, você pode comprar um gibi, e dependendo do gibi, às vezes tem gibi que vai ali dois ou três gibis para contar uma história, mas nada mais que isso, né? E às vezes cansa, às vezes você pega uns gibis com uns arcos muito longos e vai embora e nunca termina. E, enfim, eu não sei se eu tinha mais coisas para falar, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro gibi que eu comprei, do Savage Dragon, que é assinado pelo Erik Larsen. E esse gibi, ele é caríssimo, por causa dessa capa, criou polêmica, vendeu horrores, e hoje em dia, essa capa sem assinatura, um alô pro meu gato, essa capa sem essa assinatura aqui, ela já é cara. Com assinatura, na verdade eu paguei barato. A assinatura, eu tava numa comic book shop, e aí o cara falou pra mim que tá assinado pelo Erik Larsen, mas como não tem nada que comprove, ele me vendeu só pelo preço mesmo que vale o gibi, que ele me vendeu por $200 e alguma coisa, mas é o preço que é no eBay. No eBay esse gibi ele vai estar entre $250 $300, por causa dessa polêmica capa. E enfim, né, mostrando aí uma raridade aí, um quadrinho assinado pelo Erik Larsen. E é isso, né? Um abraço para vocês aí. Vamos ver aí. Tem novidade, né? Tem novidade que vai surgir aí.